E queridos amigos, hoje nós teremos a finalização do tema dos novíssimos do homem, porque hoje nós vamos tratar já dos dois novíssimos, o inferno e o céu. Claro que está vendo um pouquinho, o material que nós temos a graça de ter é tão vasto, tão amplo, que daria para fazer, meu Deus do céu, 10 Family Lives sobre morte, sobre juízo, sobre o inferno e sobre o paraíso. Então vamos pedir graças muito especiais nesse sentido para que nós possamos hoje fazer esse fechamento. E nossos queridos amigos já estão entrando aqui, fenomenal, Dona Fátima Bezerra, salve Maria, Dona Maria, olha aí quantos amigos especialíssimos nós temos, fenomenal. E nós vamos já começar logo, doutora Nádia, salve Maria, Sr. Milton Pontes também, Ítalo, muito bem. Então vamos fazer assim, nós já vamos rezando para começar, a doutora Carla, salve Maria também, né? E nós vemos assim, meu Deus, o tema é forte, o tema é candente e é quente, não é? Mas como é importante, queridas famílias, nós analisarmos a questão toda do inferno, analisarmos a profundeza, analisarmos tudo, porque, sobretudo, se Deus quiser, para lá nós não iremos. Nós saberemos como evitar, saberemos o que fazer para que Nossa Senhora nos livre desses tormentos eternos. E só de pensar já dá um certo medo. E é natural que tenha assim, um certo medo, né? Mas Dona Célia também lá de Joinville, salve Maria. Dona Cristiane Marim, salve Maria também. Dona Leal sempre presente. Doutor Humberto, doutora professora Bringel, salve Maria. Maria em Defesa da Vida, Dona Maria do Carmo, que bom. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, Dona Valéria Pupi, salve Maria, já deve estar em Campos nessa altura, né? Doutora Ana Paula, salve Maria. Dona Lilian também, da mesma forma. Dona Silvia Helena, salve Maria. Então, me parece assim, que todo o material que nós vamos utilizar para que nós possamos ter uma noção, podemos assim nos aprofundar um pouquinho mais na questão desse novíssimo que é o inferno. Nós pegamos aqui de dois grandes santos, Santo Afonso Maria de Ligório e São João Bosco. Gabriela, salve Maria. Vamos pedir a Nossa Senhora que nós tenhamos o tempo de poder tratar sobre tudo isso, porque é amplo. E ainda nós queríamos fazer o fechamento com o céu também, que é justamente um sonho de São João Bosco sobre o céu. É sonho entre aspas, viu? Porque num dessas visões de São João Bosco no inferno, meu Deus do céu, o anjo pegou a mão de São João Bosco e encostou na 1000ª muralha até chegar no centro do inferno. E ele deu um grito tão grande que acordou, acho que todo o oratório, todo o seminário lá. E de fato a pele dele, a mão dele, toda a pele saiu depois. É impressionante, foi muito forte. Então, nós vemos aqui, vamos entrar no tema. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Vem aqui, como será o inferno? Então, esses santos vão dando uma noção, todas baseadas nas Sagradas Escrituras, e pegando os grandes autores, os grandes teólogos e os grandes santos, e mais, pegaram até pagãos, filósofos, aquele Sócrates, Platão, eles já falavam do inferno. Santa Maria, Dona Érica, Dona Célia também, muito bem, Nosso Socorro Shoa, salve Maria, olha aí a Dona Pupi, salve Maria. Bem, embora muitos pagãos fossem ateus verdadeiros, ou seja, não acreditavam em Deus, pagãos, considerando o inferno uma fábula inventada para assustar os ímpios, os mais renomados dos antigos filósofos, como Sócrates, Xenofonte, Aristóteles, Platão e outros, não tiveram dificuldade em admitir a existência de uma vida futura, um paraíso onde os bons serão recompensados
e um inferno onde os maus serão punidos. É interessante nós vermos isso daqui, porque praticamente todas as religiões pagãs do Antigo Testamento, parece que é só uma ou duas que não tinham inferno. Todas as outras tinham a ideia do céu e do inferno, do prêmio e do castigo. E em todos os que acreditavam que na existência do inferno, sempre a punição entrava a questão do fogo. É impressionante. Um paraíso onde os bons serão recompensados, um inferno onde os maus serão punidos. Somente os mais pervertidos dos homens negam a existência de Deus. Pervertidos dos homens negam a existência de Deus. O ser ateu assim por brincadeira, o ser ateu por comodismo, tomem cuidado. Porque aqui nós vemos que já entra no campo da perversão. É viver como se Deus não existisse, para que eu não tenha leis e regras e não tenha necessidade nenhuma de obedecer. É forte. O governador de todas as coisas. Esses homens preferem negar a existência de Deus do que enfrentar o justo castigo de seus próprios erros. Muito forte. Mas é impressionante como o Santo Afonso, esse grande santo, ele era advogado também. Ele foi buscar para que pudesse assim ficar bem fundamentado a questão do inferno nos pagãos. Claro, se vai dizer que na igreja, a igreja inventou, é uma bobagem dessa que de vez em quando se ouve por aí. Mas ele foi buscar nos pagãos para mostrar como esses filósofos muito conhecidos já consideravam o prêmio e o castigo uma vida eterna. Esperamos recompensa ou punição? Por um lado, os homens sabem perfeitamente bem que Deus é um justo recompensador do bem, e ao mesmo tempo vêm no mundo inúmeros homens ímpios que vivem em meio à prosperidade, enquanto muitos dos virtuosos vivem suas vidas no meio da aflição e do infortúnio. Consequentemente, a maioria das pessoas está convencida de que, após esta vida mortal, existe outro mundo no qual o vício deve ser castigado e a virtude recompensada. Então, mais esse fundamento fenomenal desse grande santo, Santo Afonso, não é? Meu Deus, aqui vamos pedir uma graça a Nossa Senhora para que a gente possa pegar só aquilo que vai ser útil para nós. Tudo aqui é útil para nós. Vamos pegar mais esse trecho. Ensino dos filósofos pagãos. O mais famoso dos filósofos pagãos não hesitou em ensinar que existe na outra vida um céu e um inferno. Xenofonte e Sócrates, por exemplo, observaram que, frases deles, há recompensas para aqueles que agradam a Deus e punições para aqueles que o desagradam. Os mesmos sentimentos são expressos em Platão, Plutarco e outros. Embora me abstenha de citar passagens desses filósofos, não posso ignorar duas belas passagens do grande orador Cícero. No primeiro, ele exclama, olha que impressionante: não desejo ter parte com aqueles que recentemente começaram a ensinar que as almas morrem junto com os corpos e que tudo é destruído pela morte. De muito mais peso para mim é a autoridade dos antigos filósofos e de nossos próprios ancestrais. Eles prestavam homenagem religiosa aos mortos e consideravam que sua entrada no céu deveria ser facilitada para todo homem bom e justo. Aqui me parece muito interessante ter essa fundamentação, só para não parecer que é uma coisa assim no vácuo, é uma coisa que é uma invenção. Não é invenção, e é bonito aqui que daqui um pouquinho nós vamos vendo todas as confirmações pelas Sagradas Escrituras. É um espetáculo. O ensino católico, pronto, aqui nos toca diretamente no coração e na alma. Além dessas opiniões discutíveis, um grupo de hereges conhecido como ubiquitistas afirmava que o inferno não se restringe a nenhum lugar determinado, mas pode ser encontrado em toda parte, já que Deus não destinou nenhum lugar especial para os condenados. Esta opinião, entretanto, é evidentemente falsa e contrária à crença comum da Igreja Católica, que nos ensina que Deus estabeleceu um lugar definido para os demônios e os réprobos, como é evidente em vários textos da Sagrada Escritura. São Jerônimo, que foi uma sumidade em matéria das Escrituras, deduz isso especificamente em uma passagem do livro dos Números, capítulo 16, versículos 31 a 33, nos Números. Aqui é descrito o destino de Datã, Coré e Abirom, que foram precipitados no inferno, caindo em um abismo que se abriu sob seus próprios pés.
Ao mesmo tempo, uma grande chama irrompeu da terra e matou 250 homens que foram cúmplices de seus pecados. Qual foi o pecado desses 3 homens? Datã, Coré e Abirom se revoltaram contra o homem de Deus, que era Moisés. Então nós vemos assim, isso desagradou tanto a Deus, que Deus ordenou a Moisés, mande que todos se afastem das tendas desses 3, que eram as familiares e pessoas que estavam todas elas revoltadas. E o que aconteceu? O que está narrado na Sagrada Escritura: a terra se abriu e engoliu esses 3 homens, e essas línguas de fogo que saíram das profundezas da terra, o que aconteceu? Calcinou esses 250 que tinham se revoltado contra Moisés. É muito forte, não é? É impressionante, é uma manifestação do próprio Deus, não é? Ao mesmo tempo, uma grande... já foi. Além disso, em muitas passagens da Sagrada Escritura, a palavra descer é usada em referência ao inferno, parte inferior, indicando que o inferno está situado nas entranhas da terra. E se costuma dizer que, de fato, São Tomás de Aquino, ele defende isso, que o centro do inferno, que é praticamente um magma liquefeito de calor, que nessa região Deus tenha destinado para que o inferno fosse ali colocado para punir os homens que infelizmente morressem afastados da bênção de Deus. Bem, e mais uma vez ele está ensinando aqui, o inferno é um lugar definido, porque tem muita gente que solta por aí, não existe inferno não, o inferno é nessa terra, gostam de dizer isso, mas a gente fica pensando assim, meu Deus, essa pessoa, se ela não se der conta, ela está sendo um porta-voz de Satanás, porque nega a ideia de um inferno concreto que Deus criou para punir os homens que não andam de acordo com a lei de Deus, que não andam de acordo com os mandamentos da igreja, etc. Então existe. E falar isso assim à torta e direita, o inferno é nessa terra, é muito interessante para o demônio fazer os seus trabalhos pervertidos e fazer com que muita gente, sendo assim, não tema a Deus depois da morte. E aí depois ele pega ainda um outro, deixa eu pegar aqui, dores do inferno, é interessante. Isso aqui, queridas famílias, é interessante nós tratarmos, e o tema é Family Live da família, porque obviamente os pais que estão aqui participando dessa Family Live, tendo os filhos das mais variadas idades, saberão dosar, de acordo com o entendimento de uma criança, dosar essas coisas, não é? Para que ela vá tendo já um temor reverencial, um temor por Deus, para nunca querer ofender a Deus, para não vir parar nesses lugares de tormento. Faz bem. E a ideia, uma criança tem ideia de prêmio e castigo, é muito impressionante. Dores do inferno. Tratemos agora das dores do inferno. E em primeiro lugar, das dores dos sentidos. São 5 sentidos, conhecemos bem. Então todos esses sentidos serão atormentados no inferno. E muitos santos também dizem isso, com o sentido que a pessoa mais pecou, será especialmente castigado no inferno. É muito forte, não é? São Tomás prova que o fogo do inferno é um fogo corpóreo e material, embora na maior parte não escreva sobre o fogo que atormenta as almas separadas de seus corpos, mas sobre os que estão condenados devem suportar após sua ressurreição corpórea. Recapitulando um trechinho das Family Lives anteriores, nós tivemos uma Family Live que tratou sobre a morte, tivemos outra que tratou sobre o juízo particular, cada um é julgado no lugar onde morre, e depois uma outra que tratou sobre o juízo universal, o juízo final. Então nós vemos que no juízo final os corpos vão ressuscitar e as almas estarão junto com esses corpos. Então aqui também será esse fogo corpóreo que vai atormentar a alma e o corpo. É muito puxado. Muitos hereges afirmam que o fogo do inferno não é material, mas apenas fogo metafórico e imaginário. Existem numerosos textos na Sagrada Escritura, no entanto, que demonstram que o fogo do inferno é um fogo verdadeiro, material e corpóreo. Lemos, por exemplo, no livro do Deuteronômio. Aqui vem o livro do Deuteronômio. Na minha ira se acendeu um fogo e arderá até o mais profundo do inferno. Então é o capítulo 32, versículo 22, do livro dos Números. Então nós vemos aqui com toda clareza como essa primeira parte
da nossa Family Life de hoje, Santo Afonso Maria de Ligório está fundamentando. Porque é certo que vai aparecer gente dizendo que é invenção, que não é verdade, que não é bem assim, que não está fundamentado. E Santo Afonso Maria de Ligório, o moralista dos maiores da face da terra até hoje, não é? Depois nós vemos esse moralista afirmando tudo isso, e ele era advogado também, ele não ia deixar de fundamentar muito bem as suas coisas, os seus escritos. Portanto, está tudo fundamentado aqui. Na minha ira, já foi, né? E no livro de Jó, um fogo que não se acende e o devorava, revelando que esse fogo do inferno não precisa ser alimentado, não precisa de combustível nem de palito de fósforo para acender. O que mantém esse fogo aceso é a cólera de Deus. Assim como nós estaremos no céu diante de Deus, será a nossa plena alegria e Deus vai se mostrar em sua plena bondade e maravilha, no inferno é a sua ira e a sua cólera sobre aqueles que morreram impenitentes, pecadores empedernidos, que não quiseram perdão de Deus, serão atormentados por esse mesmo Deus, e essa chama é mantida pelo próprio Deus. É impressionante. Bem aqui, revelando que esse fogo do inferno não precisa ser alimentado, mas uma vez aceso por Deus, arde eternamente. Existem várias passagens do livro de Isaías que se referem a este fogo do inferno. Vem aqui uma citação. Qual de vós pode habitar com o fogo consumidor? Qual de vós habitará com as chamas eternas? Livrai-nos, Senhor. Seu verme não morrerá e seu fogo não se apagará. E eles serão uma visão repulsiva para toda a carne. Ele dará fogo e vermes em suas carnes, para que queimem e possam sentir para sempre. Meu Deus, Santa Maria. Vamos aqui em frente, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Agora aqui, nós vamos entrar um pouquinho, queridos amigos, nos tormentos do inferno. À primeira vista, nós somos levados a pensar, por conta da nossa parte muito humana, que o fogo é o que mais faz sofrer. Porque se aqui na Terra, quando queimamos o dedo mexendo num palito de fósforo, ou por qualquer razão, cai um elemento qualquer de temperatura elevada na nossa pele, na nossa carne, nós somos levados a achar que esse é o pior tormento do inferno. Como nos enganamos, por incrível que pareça, Dona Rosemary, Dona Ana Leal, nos enganamos. Esses não são os maiores tormentos do inferno. E nós vamos ver aqui e vão entender por que não são dos maiores tormentos do inferno. Olha aqui, remorso de consciência. Aqui já começamos a ver que existe um ponto mais alto e mais profundo. Além de seus sofrimentos com o calor e o frio, porque também no inferno se altera, sem ter aquele minuto como que de descanso. Eu estou num fogo terrível, eu vou passar por uma parte gelada, como que dá um alívio. Não, nem isso acontece no inferno. É abrupto, de um fogo aterrador a um gelo, de rachar. A Sagrada Escritura enumera uma série de outros tormentos que afligirão os condenados. Um deles é o, verme, ao qual as Escrituras se referem com frequência, o verme roedor. Verme roedor, é horrível, não? Alguns comentaristas explicaram este verme como uma coisa material que se alimentará sem consumir a carne dos condenados. Mas a maioria dos teólogos explica isso metaforicamente como o remorso de consciência que afligirá os condenados no fogo e nas trevas do inferno. O remorso da consciência. Por quê? Para nós vai ficar muito claro, para as pessoas que estão no inferno, livrai o Senhor, muito claro qual foi a razão pela qual a pessoa foi condenada. E às vezes, vai ficar muito claro que é por uma questão muito pequena, por um apego muito pequeno, por uma mentalidade errada de egoísmo, de avareza, de orgulho, que não quis ceder. E aí aquilo fez com que se iniciasse um processo em minha alma, que depois eu fiquei empedernido, não quis saber mais de conversão. Se em determinado momento, quando eu estivesse passando por uma igreja, eu rezasse uma Ave Maria com piedade, eu não cairia nas chamas do inferno. Se eu tenho a possibilidade de participar de uma Santa Missa, mas eu rejeitei, eu não quis, porque sob pretexto que eu estava muito ocupado, muito atarefado, ou muito cansado, não é? E se eu tivesse ido naquela missa, eu não teria me condenado, porque
a liturgia daquele dia e como que despertar em mim a consciência tudo isso. Então nós vemos assim, meu Deus, esse é um remorso tremendo. E por quê? Porque nesse remorso nós vemos por quão pouco que perdemos o céu. E vamos ter a ideia de que pessoas próximas de nós se salvaram porque efetivamente amaram a Deus, caíram eventualmente em algum pecado, mas todos os pecados foram confessados. Então a pessoa tem essa consolação para o inferno, eu não irei, graças a Deus. Vem aqui, vamos continuar. Para sempre eles terão gravado em suas memórias os resultados de seus pecados. Eles repetirão para sempre as palavras atribuídas a eles no livro da sabedoria. Quais são essas palavras? Erramos no caminho da verdade. Aqueles que não querem ser obedientes aos mandamentos da lei de Deus, à Santa Igreja, tudo. Erramos. Nos cansamos do caminho da iniquidade e da destruição e caminhamos por caminhos difíceis. O que o orgulho nos beneficiou? Do que valeu o nosso orgulho? Do que valeu as nossas vaidades? Do que valeu as nossas comparações? Não valeu de nada, valeu disso, para condenação, porque não quis dar o braço a torcer, não quis reconhecer a superioridade de uma pessoa, fiquei me comparando, tantas e tantas coisas que acontecem ao longo do dia. Também temos que ter, queridos amigos, essa vigilância, não nos deixarmos levar por essas bagatelas. Da nossa parte é servir a Deus com alegria, animar os outros para servir a Deus também, atrairmos mais pessoas para a igreja, não é? Nós não podemos ser o centro das coisas. A graça pode tudo, a graça faz tudo. Se nós queremos nos colocar no centro, eu estou tirando Deus do centro. E a consequência disso é que eu vou parar no centro do inferno. Bem, vamos lá. Ou que vantagem nos trouxe a ostentação de riquezas? Os pecadores disseram coisas como essas no inferno. Então, vamos estar conversando sobre isso. Então, pessoas assim, do que valeu o orgulho? Do que valeu a ostentação de coisas? Do que valeu os pecados, momentos de prazeres fugazes? Do que valeu eu ser um mentiroso, ser um orgulhoso, um futriqueiro, não é? Quando me deparar diante de Deus morrendo impenitente, meu Deus, sofrendo com os demônios e escuridão. Somado ao seu próprio remorso de consciência, os condenados também serão atormentados pelas reprovações dos demônios. Já são reprovados, são os demônios, mas são os réprobos, são os reprovados. Este será um dos castigos mais cruéis dos condenados. Os demônios, que são nossos inimigos, seus inimigos, irão continuamente zombar deles e lembrá-los de seus pecados. Olha só. Nem os sofrimentos dos corpos dos condenados cessarão aqui. Eles também serão afligidos pela terrível escuridão do inferno, descrita pelo santo homem Jó. Aí vem a narração de Jó. Olha que interessante. Antes que eu vá e não volte mais para uma terra que está escura e coberta com a névoa da morte, uma terra de miséria e trevas, onde a sombra da morte sem ordem, mas o horror eterno habita. Livro de Jó. É muito impressionante. Dor da perda de Deus. Eu estou olhando um pouquinho para o relógio porque nós temos ainda os sonhos de São João Bosco e temos o céu. Meu Deus do céu. Rezem, queridos amigos. Dor da perda de Deus. Esse também é dos maiores tormentos. Eu perdi a Deus. Eu nunca mais vou ter a Deus. Meu Deus do céu. Um certo autor escreveu, mas com poucos fundamentos, que a dor da perda é a mesma para todos os réprobos. Mas parece muito mais provável para mim, Santo Afonso, e para a maioria dos teólogos, que embora os condenados sejam igualmente privados de Deus, esta dor irá, no entanto, afligir cada um de acordo com a medida de suas faltas e conforme a sua vocação e o conhecimento que ele terá do inferno do Deus a quem ele perdeu. Pois é difícil acreditar que alguém que perdeu Deus por causa de um pecado mortal será atormentado da mesma forma que alguém o perdeu por 100 pecados mortais. Tá certo, Santo Afonso aqui está sendo muito lógico. Não pode ser igual à perda de Deus. Se um foi condenado para o inferno por um pecado mortal que ele não quis confessar, etc., não pode ser o mesmo tormento de quem cometeu 100. Evidentemente, claro, aí não seria uma hierarquia justa, né? É igualmente inconcebível para mim, por exemplo, Santo Afonso,
Como alguém que esteve no estado de pecado por apenas um dia pode ser chamado a suportar o mesmo grau de punição que aquele que permaneceu nesse estado por um ano inteiro. Tá muito lógico. Pois assim como aquele que amou a Deus mais ardentemente durante sua vida, desfrutará mais dele no céu por causa do conhecimento do imenso bem que então possuirá. Muito lógico, bonito. Também o condenado que se privou de seu Deus será mais severamente atormentado por compreender mais profundamente o grande bem que ele perdeu. Então, quando se ama muito aqui na terra, queridos irmãos, ama a Deus, a igreja, os mandamentos, a Nossa Senhora, os santos, os anjos, mais próximos de Deus nós estaremos. Olha que bonito. Então, enquanto mais a pessoa se afastou, vai estar nas profundezas do inferno. Então agora da nossa parte é pedir muito essa graça. Nossa Senhora do Divino Amor. O nosso fundador, o Monsenhor João, tem muita devoção a essa invocação porque ele tem uma imagem muito bonita de Nossa Senhora do Divino Amor. Que nós possamos amar a Deus como Nossa Senhora amou. Que nós possamos nos entregar a Deus como Nossa Senhora se entregou ao próprio Filho de Deus. É maravilhoso, maravilhoso. Deus faz o paraíso. Em suma, é Deus quem será o nosso paraíso. Aqui ele vai fazer uma comparação para que fique clara a questão do tormento do inferno. Não é? Deus será o nosso paraíso. O que é estar no céu? Se não ser Deus o nosso paraíso? É estar numa espécie de uma fazenda monumental, belíssima. Não é isso. Deus é o nosso paraíso. É algo maravilhoso isso. Pois ele abrange todos os bens em si mesmo. Como ele mesmo uma vez declarou a Moisés: eu te mostrarei todo o bem. Eu sou todo o bem, Deus. Então, o nosso céu vai estar com ele. Ele é todo o bem. É a visão beatífica. Essa também foi a promessa que ele fez a Abraão por causa dos seus méritos. Não temas, Abraão, eu sou o teu protetor e tua recompensa extremamente grande. Ainda nas liturgias, nessas últimas missas, nós estamos tendo no livro do Gênesis a história de Abraão. Hoje mesmo foi a história de Abraão. Depois, então, Deus faz o paraíso, ele é o nosso paraíso. Deus faz o inferno. E é também Deus quem fará o inferno, fez o inferno, pois como observa São Bernardo, o doutor Melífluo, ele mesmo será o castigo dos condenados. Tá lógico, se ele é o nosso paraíso, será o castigo dos condenados. Pois assim como os eleitos serão supremamente felizes porque Deus é por ele e é ele por Deus, assim também o réprobo, o condenado, será infeliz porque Deus não é mais para ele e ele não é mais para Deus. Ouçamos a ameaça que Deus fez contra aqueles que se recusaram a pertencer a ele durante essa vida. Chame o seu nome, não o meu povo, pois você não é meu povo e eu não serei seu. É muito puxado. É um rompimento aqui, né? Aqui, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, eu creio que talvez seja uma das partes mais importantes da nossa meditação sobre o inferno. No que consiste? Olha que impressionante. A escolha eterna, céu e inferno, é feita durante a vida que nós estamos vivendo agora. Então, veja como é bom estarmos aqui conversando sobre isso, porque estamos vivos. Até quando só Deus sabe. Então, enquanto estivermos vivos, nós temos que pedir essa graça de preparar a nossa alma e o nosso corpo depois para a vida eterna. Então, a escolha eterna é feita durante a vida. Por enquanto, os pecadores, cegos pelos bens aparentes desta terra, optam por viver longe de Deus e dar as costas a Ele. Quantas pessoas nós vemos assim? Como é tormentoso ver uma coisa dessa. Pessoas indiferentes a Deus. E se Deus, que não pode habitar com o pecado, desejar entrar em seus corações expulsando o pecado deles, eles não se envergonham de repeli-lo exclamando. Ou seja, não quer que Deus entre no coração. Afasta-te de nós, não desejamos o conhecimento dos teus caminhos. É puxado, o livro de Jó também. Afasta-te de nós, não queremos seguir os teus caminhos, mas os nossos, das paixões, das vaidades, os prazeres. A grande multidão, diz a Sagrada Escritura, que os que dormem no pó da terra despertarão.
uns para a vida eterna e outros para o opróbrio eterno para sempre. Sim, esses infelizes agora dormem na poeira de sua cegueira. É muito forte. E como nós vemos pessoas que enxergam tão bem com as vistas naturais, mas que são cegas para a vista, para a visão de Deus. É muito triste uma coisa dessa. Sim, esses infelizes agora dormem na poeira da sua cegueira, mas na outra vida, infelizmente, para eles vão despertar e perceber o imenso bem que perderam ao perder voluntariamente a Deus. Voluntariamente a Deus. É forte. Dona Lenúzia, Salve Maria. Maior dor do inferno. Enumerada aqui por Santo Afonso Maria de Ligório. Querem ouvir? Acho que vale a pena. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A espada que os traspassará com a maior tristeza será, isso aqui é muito importante, presta atenção, será o pensamento de terem perdido Deus e de tê-lo perdido por sua própria culpa e por muito pouco. Infelizmente, eles são. Eles agora procuram perder Deus de vista. As pessoas que vivem como se Deus não existisse querem perder Deus de vista. Mas uma vez caídos no inferno, eles não serão mais capazes de parar de pensar nele, e nisso consistirá o seu castigo. Olha que impressionante isso daqui. Durante a vida, eles procuraram fazer todo esforço para não pensar em Deus, se afastar de Deus. Se alguém tratasse desse assunto, iam certamente dizer assim: deixe de ser fanático, deixe de ser uma pessoa que só fica bitolado nesses assuntos, viva a sua vida. Tem muita gente que diz assim. Então procuraram fazer o possível para não pensar em Deus. No inferno, por incrível que pareça, eles não vão pensar em outra coisa senão Deus, mas como um castigo para eles, não mais como uma consolação que pode ser agora, por exemplo. Não é impressionante isso? Santo Agostinho diz que no inferno os condenados serão forçados a pensar em nada além de Deus, e isso lhes causará um terrível tormento. E São Boaventura, expressando os mesmos sentimentos, diz que nenhum pensamento atormentará os condenados mais do que o pensamento de Deus. Veja que coisa! Parece contraditório. Não pensar em Deus na terra, vão pensar no inferno como castigo. Então, eu diria assim, pensemos agora em Deus, Nossa Senhora, a Santa Igreja, durante a nossa vida, e depois nós teremos a alegria de estar no céu, e ali sim pensando em Deus, mas enquanto salvos, não enquanto condenados. E a ideia de pensar em Deus vai ser o mais alto deleite que se possa ter no céu. O Senhor concederá a eles um conhecimento tão vívido de seu Deus ofendido, sua bondade tão indignamente rejeitada e, consequentemente, do castigo que seus queridos mereceram, que esse conhecimento lhes causará um sofrimento maior do que todos os outros castigos do inferno. Nossa, é impressionante! Lemos no livro de Ezequiel: sobre as cabeças das criaturas vivas estava a semelhança do firmamento, com uma aparência de um cristal terrível de se ver e estendido sobre suas cabeças acima. Aqui é muito impressionante, porque os precitos, eles têm uma noção do que acontece no céu? Tem, vaga, mas tem, mas para aumentar o tormento deles. E por isso nós temos que rezar, que de fato pela salvação dos homens, salvação da família, porque vamos imaginar uma situação para fazer uma meditação séria nessa Family Live de hoje. Imagine uma família que alguns membros da família, na sua maioria, se salvaram e um ou dois se condenou às chamas do inferno dos filhos. Já pensaram nisso? Esses condenados no inferno vão estar tendo aí o conhecimento e a imagem da família deles que está no céu, na glória eterna. E eles estão padecendo no inferno. Nessa hora, queridos amigos, não entra muito romantismo, não, nem sentimentalismo, viu? Ali são condenados. Odeiam a todos os seus parentes que estão no céu, de um ódio que queriam que eles estivessem no inferno, porque a ideia de ter muitas pessoas no inferno ainda acaba fazendo com que, como que seja entre 1 milhão de aspas, uma certa consolação, não é? Ou seja, está todo mundo aqui, estamos conseguindo ofender a Deus. Uma loucura, mas é o que os pensam ali.
os malditos não se esquecem. Vamos agora considerar brevemente a condição do intelecto dos condenados do inferno. Intelecto dos condenados do inferno. Como é? São Tomás diz que os condenados serão capazes de se lembrar de todos os assuntos de conhecimento natural que adquiriram na terra, pois esse conhecimento adquirido permanecerá em suas almas após a morte. Isso é evidente também nas Sagradas Escrituras, na resposta de Abraão ao homem rico sepultado no inferno. Filho, lembra-te que recebestes coisas boas durante a tua vida e Lázaro os males. Agora Lázaro está aqui na alegria e tu estás nos tormentos. Está muito claro também. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Os malditos não sabem nada sobre nós. Além disso, diz Istius, assim como Deus buscará a satisfação dos bem-aventurados, fazendo-lhes saber o que nos diz respeito, e especialmente o que lhes diz respeito à maneira especial, como as nossas orações dirigidas a eles, por outro lado, os condenados permanecerão ignorantes de tudo o que nos diz respeito, porque são completos estranhos à igreja. Os condenados não têm nenhum conhecimento do que se passa, Samuel Robert Lange, nossa, os membros da saúde, o que se passa, mas para aumentar ainda o sofrimento. É impressionante, viu? Aqui vem um ponto importante. Os malditos desejam mal para os outros? O que acham? Eles podem desejar o mal para os outros na terra? Vamos ver. Por causa dessa má vontade dos condenados, a pergunta pode ser feita. O maldito deseja que todos os homens sejam condenados? Vamos lá. São Tomás responde afirmativamente. Por causa do ódio que os réprobos têm por todos os homens, mas aqui se apresenta uma dificuldade. À medida que aumenta o número dos condenados, a punição de cada indivíduo é agravada. Ou seja, não existe a esperança de um dia diminuir os tormentos. Pelo contrário, só existe a perspectiva de aumento do tormento. Então, é um desespero total. São Tomás diz que é tal o seu ódio e inveja que preferiram sofrer mais cruelmente com muitos outros do que sofrer menos sozinhos. E pouco importa para eles que entre aqueles cuja perda eles desejam estejam alguns a quem eles amaram durante a vida, pois o santo doutor observa que toda afeição que não se baseia no amor de Deus se desvanece facilmente. Caso contrário, a ordem da justiça e do direito seria invertida no inferno. Os condenados se arrependem do seu pecado? Nossa, quantas explicações interessantes, não? Olha que interessante. Também pode ser perguntado se os condenados se arrependem de seus pecados. Pode se arrepender? São Tomás responde que um homem pode se arrepender de suas faltas de duas maneiras, direta ou indiretamente. Ele pode se arrepender diretamente na medida em que se arrepende por um sentimento de ódio pelo pecado cometido. Nesse sentido, o condenado não pode se arrepender de seu pecado, pois visto que se encontra confirmado em sua vontade perversa, ele ama a malícia de sua falta. Ama a malícia de sua falta. É muito puxado. Mas ele pode se arrepender indiretamente na medida em que detesta sua punição. Ele está sofrendo por aquele pecado. Então, nesse momento que ele está sofrendo um tormento terrível, ele está arrependido do pecado porque ele está sofrendo, não porque ele ofendeu a Deus. Assim, os condenados irão pecar no que diz respeito à sua malícia, mas detestarão o seu castigo, que, no entanto, nunca pode cessar porque o seu pecado dura para sempre. Nossa, Mãe do céu. Senhores, é forte, não é? Mas eu tenho a impressão que é muito necessário para nós, porque sem dúvida nenhuma nós estamos tendo a graça de seguir o conselho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensa nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. A punição do inferno é eterna. Essa punição não é injusta. A paciência de Deus. Certamente no dia do julgamento, o Senhor fará conhecido o mundo inteiro quantas misericórdias, quantas luzes, quanta ajuda Ele dispensou a cada homem durante a sua vida. Vai fazer conhecer.
E os numerosos ingratos que, apesar de tais favores, mereceram tais castigos, com que paciência não os perseguiu, com que amor ele não implorou que se arrependessem. Tudo isso acontece agora durante a nossa vida. Então, é impressionante como nós temos que pedir essa graça de agora estarmos muito arrependidos, fazermos as penitências, fazermos as orações, crescer no amor à Santa Igreja, fazer as novenas, fazer as comunhões reparadoras dos 5 primeiros sábados de cada mês, as 9 sextas-feiras também, primeiras do mês. Nossa, isso é uma coisa fenomenal. E apesar de tais favores que Deus fez com todos eles que estão no inferno, ainda não renunciaram às suas paixões e prazeres terrenos. Desejaram viver e morrer separados de Deus, abandonando-se voluntariamente à sua ruína eterna. Como se pode dizer que Deus não manifestou sua misericórdia e bondade para com eles? Nosso Senhor não queria outra coisa senão a salvação, o próprio Deus, nossa mãe. São José, rogai por nós. E aqui, foi inserido no texto aquela visão que as crianças dos pastorzinhos de Fátima tiveram do inferno. Ou seja, por isso que eu estava dizendo, obviamente os pais saberão como dosar conforme a idade. Dosar, sim, diminuir, eu diria assim, a amplitude não, é dosar, é saber dar a medida certa para a pessoa certa. Agora, o que Nossa Senhora de Fátima, tão bondosa, fez com os pastorzinhos de Fátima? Mostrou o inferno para eles. Se eu não me engano, na terceira aparição, ela fez com que a terra se abrisse e o rosto de Nossa Senhora ficou muito triste e muito sério, e ela disse: sacrifiquem-se pelos pecadores e diga muitas vezes, especialmente quando fizer algum sacrifício: ó meu Jesus, isto é por amor a ti, pela conversão dos pecadores e em reparação pelas ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria. Com essas palavras, Nossa Senhora, com as mãos sobre as 3 crianças mais uma vez, e a luz que emanava dela parecia penetrar a terra. E as crianças tiveram uma visão do inferno. Lúcia gritou de terror, invocando Nossa Senhora. Podíamos ver um vasto mar de fogo, ela revelou muitos anos depois. E aqui vem a descrição da irmã Lúcia dos pastorzinhos sobre o inferno. Olha que impressionante. 3 criancinhas. Qual a idade delas? 10, 9 e 7 anos. 10 Lúcia, 9 Francisco e 7 a Jacinta. Mostrou essa realidade. O que os pastorzinhos descrevem? Mergulhados nas chamas estavam os demônios e as almas perdidas, como se fossem carvões em brasa, transparentes e negros ou cor de bronze, em forma humana, que flutuavam na conflagração carregados pelas chamas que deles emanavam. Com nuvem de fumaça caindo por todos os lados como faíscas, cai em uma grande conflagração sem peso ou equilíbrio, em meio a gritos e gemidos de tristeza e desespero, que nos horrorizou e nos fez tremer de medo. Os demônios podiam ser distinguidos pelas formas horríveis e repulsivas de animais assustadores e desconhecidos, mas transparentes como carvões negros que ficaram em brasa. Cheios de medo, os filhos ergueram os olhos suplicantes à Senhora, que lhes disse com indizível tristeza e ternura: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvá-los, Deus deseja estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se as pessoas fizerem o que eu peço, muitas almas serão salvas e haverá a paz. E nós vemos, as pessoas não fizeram o que Nossa Senhora pediu. O que nós estamos assistindo hoje, guerras e mais guerras, horrores e mais horrores, desordens e mais desordens. Por quê? Porque se afastaram de Deus, se afastaram da igreja. Então está aqui, Lúcia afirmou mais tarde que, embora a visão durasse apenas um instante, ela sentiu que eles teriam morrido de medo e terror se Nossa Senhora já não tivesse prometido levá-los para o céu. Então nós vemos aqui, meu Deus, que situação forte, não é? Bem, queridos amigos, nós temos ainda alguns poucos minutos para que nós possamos ver um pouquinho a questão agora do céu. Ainda teria tanta coisa para tratar sobre o inferno que daria mais 2 ou 3 family lives. Mas eu espero, queridos amigos, que isso que foi passado aqui já sirva para nós
com uma meditação. E que a meditação desse assunto faça com que nós façamos de tudo para evitar a todo custo a ofensa a Deus e termos a nossa salvação eterna. Aqui nós vemos agora um ponto tão bonito da visão do céu segundo São João Bosco a São Domingos Sávio. Então São João Bosco começou a ver num sonho que ele teve as construções do céu. Olha que bonito. No meio daqueles jardins, em toda a extensão da planície, eu contemplava incontáveis edifícios de ordem, beleza, harmonia, magnificência e proporções tão extraordinárias que para a construção de um só deles, me parecia, não seriam suficientes todos os tesouros da terra. Olha aqui é São João Bosco, um santo falando. Então é uma coisa impressionante, dona Sandra. Eu dizia para mim mesmo, se meus meninos tivessem uma destas casas, como gozariam, que felizes seriam e com quanto gosto viveriam nela. Isto pensava eu vendo externamente os palácios. Qual não deveria ser a magnificência interior? Então aqui eu acho que é o drama de todos os fundadores. Ele tem assim visões como essa, e ele queria que todos os seus filhos espirituais pudessem desfrutar daquela maravilha. É muito interessante, muito interessante. Enquanto contemplava extasiado tão estupendas maravilhas que adornavam aqueles jardins, eis que chega aos meus ouvidos uma música dulcíssima, de tão agradável e suave harmonia, que nem posso dela dar-vos adequada ideia. As músicas do céu. Uma vez já foi contado aqui, Dr. Plínio teve uma graça mística de quando ele estava rezando em frente à igreja do Sagrado Coração de Jesus. Qual foi essa graça? Ele olhou para o alto, ele estava dentro do seu automóvel e o automóvel não tinha mais teto. Então já foi uma graça, um milagre. E então, olhando para o céu, viu anjos e mais anjos executando as mais belas canções. Queridos amigos, depois que o Dr. Plínio viu como que esses acordes dessas canções do céu, ele disse assim, nenhuma música mais tem graça aqui na terra. De tal forma, era uma música tão bela, tão harmônica, tão grandiosa, tão tudo, que assim, as músicas da terra não se comparam. As músicas do padre Cagliero e de Dogliani nada tem de musical se comparadas àquela. Ele está pegando os compositores italianos. Eram 100.000 instrumentos, 100.000 instrumentos, produzindo cada qual um som diverso do outro, enquanto todos os sons possíveis difundiam pelos ares as suas ondas sonoras. A estes somavam-se os coros dos cantores. Vi então uma multidão de pessoas que se encontravam naqueles jardins e que se regozijava alegre e contente. Uns tocavam, outros cantavam. Cada voz, cada nota produzia um efeito de 1000 instrumentos reunidos. Só veja que o céu é fenomenal. Todos diferentes uns dos outros. Ao mesmo tempo, ouviam-se os diversos graus da escala harmônica, desde os mais baixos até os mais agudos que se possam imaginar, mas todos em perfeita harmonia. Para descrever-vos tal harmonia, não bastam comparações humanas. Quem teve essa visão do céu não tem mais padrões humanos. Não tem nada na terra que se possa comparar. Um desses palácios, como está dizendo São João Bosco aqui, se juntasse todos os tesouros da terra, se juntasse todas as pedras preciosas, o ouro, a prata, o bronze, todos eles não seriam suficientes para construir um palácio do céu. Não é impressionante? Aonde nós vamos habitar, aonde teremos a graça de morar durante toda a eternidade, se Deus quiser. Bem, vamos aqui que o tempo é curto. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. E São João Bosco se perguntava a si mesmo, eu estou dormindo ou estou acordado? Não é interessante? Por isso que era um sonho muito real, tanto que queimou a mão. Batia as mãos uma na outra e me tocava no peito para certificar-me de que era realidade o que eu via. Chegada diante de mim toda aquela multidão, parou a distância de 8 ou 10 passos. Brilhou então um relâmpago de luz mais viva. Cessou a música e fez-se um silêncio profundo. Todos os jovens estavam tomados pela maior alegria que lhes transparecia no olhar. E seus rostos se via a paz de uma felicidade perfeita.
Olhavam-me com um suave sorriso nos lábios e parecia que desejavam falar, mas não falavam. Adiantou-se Domingos Sávio, só, alguns passos, e ficou tão próximo de mim que se eu tivesse estendido a mão, certamente eu teria tocado, à distância de 1 metro. Calava-se e me olhava sorrindo. Que belo estava! Suas vestes eram realmente singulares. Caí-lhe até os pés uma túnica alvíssima, coberta de diamantes e toda bordada de ouro. Que bonito! Cingia-lhe a cintura uma ampla faixa vermelha, recamada com tantas pedras preciosas que uma quase tocava na outra, e se entrelaçavam em desenho tão maravilhoso, apresentando tanta beleza de cores, que eu, ao vê-lo, me sentia fora de mim pela admiração. Essa era São Domingos Sávio com aquela multidão toda que São João Bosco se deparava. Pendia-lhe do pescoço um colar de flores raras. É o céu, é diferente, mas não naturais. Pareciam que as pétalas fossem de diamantes unidos entre si sobre hastes de ouro. E assim era tudo o mais. Não é impressionante? Essas flores refugiam com luz sobre-humana, mais viva que a do sol, que naquele instante brilhava com todo o esplendor de uma manhã de primavera. Elas refletiam seus raios sobre os rostos cândidos e corados de modo indescritível, dando-lhe uma luz de modo tão singular que nem se distinguiam bem suas espécies. A cabeça tinha-lhe cingido uma coroa de rosas, os cabelos caindo sobre os ombros em ondulantes cachos, dando-lhe um ar tão pulcro, tão afetuoso, tão encantador, que parecia um anjo. É o São Domingos Sávio, esse menino excepcional, esse grande filho espiritual de São João Bosco. Não é uma coisa fantástica lermos isso tudo? Bem, só temos mais alguns poucos minutinhos, meu Deus. E aqui vem todo o diálogo de São João Bosco com São Domingos Sávio. São Domingos Sávio agradecendo que aquela multidão toda tinha sido salva pelo apostolado de São João Bosco. Então nós vemos que São João Bosco perguntou para ele, vamos ver se aparece aqui: por que tens essa veste tão alva e deslumbrante? São João Bosco pergunta. Calou-se Sávio, sem dar mostras de querer responder. Mas o coro retomou então suas harmonias e cantou, acompanhado de todos os instrumentos. Ipsi abuerunt lumbus prescinctus, ideabaverum stolas suas in sanguine agni. Eles tinham, a tradução, eles tiveram os rins cingidos e purificaram suas vestes no sangue do cordeiro. E por que voltei a perguntar quando cessou o canto, essa faixa vermelha na tua cintura, o que é? Tão pouco dessa vez, Sávio respondeu, mas antes fez um sinal de que não queria fazê-lo. Então o padre a la sonati em solo se pôs a cantar. São virgens e seguirão o cordeiro aonde quer que vá. Então nós vemos aqui São Domingos Sávio, virgem também. Então tanto as virgens, moças, jovens, crianças, tá? E os virgens, homens, varões, seguirão o cordeiro aonde estiverem. E São Domingos Sávio tinha essa qualidade exímia, ele era virgem. Que bonito! Compreendi então que a faixa encarnada, cor de sangue, era símbolo dos grandes sacrifícios feitos, dos violentos esforços e do quase martírio sofrido para conservar a virtude da pureza, e que para manter-se casto na presença do Senhor, ele teria estado pronto a dar a sua vida se as circunstâncias o houvessem requerido, e que também era símbolo das penitências que limpam a alma da culpa. A brancura e o esplendor da túnica significavam a inocência batismal conservada. Meu Deus do céu, que maravilha! Depois ele pergunta, e quem são esses que o rodeiam? E dirigindo-me aos demais, lhes disse, como é que estáis todos tão refulgentes? Sávio continuou calado, e todos os jovens se puseram a cantar. Estes são como anjos de Deus no céu. Notava, entretanto, que Sávio parecia ter preeminência sobre aquela multidão, que a respeitosa distância que se encontrava
uns 10 passos atrás dele, e então lhe disse: Diz-me, sábio, sendo tu o mais jovem entre os muitos que te seguem e dos que morreram em nossas casas, por que vais tu assim adiante deles e os precedes? Porque és tu que falas e eles se calam? Eu sou o mais velho de todos. Não, muitos outros te superam em anos. Ele disse que era o mais velho de todos. Mas como assim? Muitos te superam em anos. Eu sou o mais antigo do oratório, repetiu Domingos Sávio, porque fui o primeiro a deixar o mundo e ir para outra vida. Além disso, pro mandado de Deus. Que bonito. Essa resposta me indicava o motivo da visão. Ele era embaixador de Deus. Então lhe disse: falemos do que nesse instante mais nos importa. Sim, e perguntando-me logo o que ainda deseja saber, as horas passam e poderia acabar o tempo que me foi concedido para falar-te, e já não mais poderias te ver. Ao que parece tens algum assunto de suma importância para me comunicares. Querei dizer eu, miserável criatura, disse sábio com profunda humildade, recebi do alto a missão de te falar, e por isso vim. Então exclamei: fala-me do passado, do presente e do futuro de nosso oratório. Fala alguma coisa dos meus queridos filhos, fala da minha congregação. Uma vez que São João Bosco estava com um bem-aventurado da congregação salesiana, ele queria saber qual seria o futuro. É a preocupação do fundador, não é? A respeito desta, muito teria que te comunicar. Revela, pois, o que sabes. Fala-me do passado, o passado recai sobre ti. Terei feito alguma das minhas faltas? Quanto ao passado, digo que tua congregação já fez muito bem. Vês lá abaixo aquele número interminável de jovens? Vejo-os, respondi. Como são numerosos e como parecem felizes. Então, é todo o apostolado que foi feito no oratório. Meu Deus do céu, que maravilha! Vamos ler só mais um trechinho, queridos amigos. Oh, meu Deus! Mas já está terminando o nosso tempo. O Jardim Salesiano. Com isso terminamos. Pois bem, está escrito o Jardim Salesiano. Todos eles foram salesianos ou foram educados por ti, ou contigo tiveram alguma relação, foram salvos por ti ou por teus sacerdotes e clérigos, ou por outros que encaminhaste pela via de sua vocação. Conta-os se fores capaz. Seu número, porém, seria 100 milhões de vezes maior, se maiores tivesse sido tua fé e tua confiança no Senhor. Isso é São Domingos Sávio dizendo para São João Bosco. Esse número teria sido 100 milhões de vezes maior. Ui, meu Deus do céu. Se ele tivesse correspondido mais. Não é impressionante isso? Lancei um suspiro, sem saber o que responder a tal reprimenda. Mas disse de mim para contigo: daqui para frente procurarei ter essa fé e essa confiança. Depois perguntei: e o presente? Sávio me apresentou um magnífico ramalhete que tinha nas mãos. Nele havia rosas, violetas, girassóis, gencianas, lírios, sempre vivas, e entre as flores, espiga de trigo. Ofereceu e me disse: observa, vejo, mas nada entendo, respondi. Dá este ramalhete a teus filhos, para que possam oferecê-lo ao Senhor quando chegar o momento. Procura que todos o tenham, e ninguém lhes falte nem o deixe tirar, pois está certo de que eles não terão o suficiente para serem felizes. Depois ele vai explicando todo esse ramalhete salesiano. É muito bonito. Vamos ver aqui o finalzinho e vamos chamar alguém para receber a bênção final da nossa Family Live de hoje. São José, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Bem, caríssimos irmãos e irmãs, tudo é tão bonito que não vai dar para falar porque são trechos maiores, né? Bem, sendo assim, vamos colocar nas mãos de Nosso Senhor Sacramentado essa sequência que nós tivemos aqui dos novíssimos do homem, e que, pela misericórdia de Deus, ainda que com toda a nossa miséria, atender o pedido que Nosso Senhor fez, pensa nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele e Sua Mãe Santíssima nos leve todos para o céu. Então vamos chamar alguém agora aqui para receber a bênção final da nossa família de hoje. Nossa Senhora de Fátima,
São José, rogai por nós. Seu Gustavo consegue entrar, seu Gustavo, para receber a bênção final da nossa Family Live de hoje? Vamos ver aqui se vai dar conexão. Valdinete, salve Maria. Salve Maria! Salve Maria! Que bom vê-los, animados, como sempre. Como sempre. Fenomenal, seu Gustavo. Muito bem, doutora Débora. Bem, o tema é forte, mas eu acho que é necessário, não é? Sim, foi muito bom. Porque é o ditado nosso, pensa nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. O que nós queremos é todo mundo estar um dia no céu juntos lá, cantando as glórias de Deus, viu? Perfeito. Para isso, vamos aqui nos despedir com uma bênção, viu? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós de todas as famílias e permaneça para sempre. Amém. Que Deus abençoe e tenha um abençoado descanso, viu? Salve Maria! Amém. Padre. Salve Maria.